2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, ou faz pouco tempo que está frequentando a igreja, e por isso não trouxe uma Bíblia, eu lhe perdoo. Agora, se você é membro dessa igreja, vem frequentemente e não traz a sua Bíblia, eu até te perdoo porque eu sou obrigado pela palavra, mas eu aconselho você a trazer a sua Bíblia. Amém, queridos? Você não vai tomar nenhum remédio sem prescrição médica, ou sem ao menos ler o princípio ativo. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, tem uma moça que trabalha comigo que tem, então ela sempre está lendo todas as coisas. Tem um irmão aqui da igreja, o Marcelo, que ele tem até uma lupa para olhar aquelas letrinhas pequenas, letrinhas miúdas, nos produtos, para ver se ali não tem algum ingrediente, um conteúdo que lhe faça mal. E é sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é perfeita. Nada que está escrito aqui vai te fazer mal. Ao contrário, se eu e você colocarmos em prática, nós seremos ricamente abençoados. Mas quando você não acompanha aquilo que nós estamos lendo aqui, você pode não entender completamente, porque nós, pregadores e pregadoras, somos passíveis de erro. E também, queridos, eu tenho certeza que muitos experimentaram isso. Às vezes tem um homem ou uma mulher pregando aqui, usando um texto bíblico, e de repente você lê o mesmo texto, mas Deus ele fala com você de uma forma diferente. Ele fala um pouco mais. Às vezes um texto que está próximo, que não é nem lido, mas o Espírito Santo te leva aquele texto, a resposta que você precisava. Então serve você me trazer a Bíblia. Pastor, eu tenho a Bíblia no celular. Tenha a Bíblia livro, impresso também. Porque o celular, eu sempre digo que tem um símbolo ali do lado, um ícone de um aplicativo, tem um F, Facebook. Hoje tem outros, competidores, e eles puxam o nosso dedo. E é mais fácil o nosso dedo ir para aqueles aplicativos do que para a Bíblia. Eu tenho 2 ou 3 instaladas no meu celular, mas nunca deixo de andar com a Bíblia, porque é ela que nos alimenta. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Quero ler com você, não vou ler todo o texto, para não tomar muito do tempo que não é meu, do Espírito Santo, mas depois nós vamos refletir um pouco a respeito desse capítulo praticamente inteiro. Diz assim a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Dali, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. O profeta disse ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se possa falar a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido já está com a idade avançada. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Papai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor se faz presente. Tua palavra diz que onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, o Senhor se faz presente. Deus, os teus filhos e filhas estão aqui. Todos nós, Senhor, necessitamos do teu toque. Sim, Senhor, já fomos tocados através do teu Espírito Santo, que se manifesta, que habita, Senhor, em meio aos louvores. Nós já com certeza podemos acreditar, podemos crer que pessoas já foram curadas até no meio do louvor, porque o Senhor é um Deus poderoso. Já ouvimos testemunho, já assistimos a apresentação de uma criança, um momento tão lindo. Já lemos a tua palavra. Mas Deus, o Senhor é ricamente poderoso, galardoador daqueles que te buscam. O Senhor, meu Pai, sempre deseja fazer-nos dar mais. Por isso nós nos colocamos diante de Ti. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha estar tocando, Senhor, em cada um de nós aqui presentes. Deus, em cada coração.
Cada pessoa que entrou aqui, Senhor, talvez entristecida, talvez desanimada, Senhor, talvez pensando em desistir. Deus, com um sorriso nos lábios, mas lágrimas e feridas em seu coração. Deus, em nome de Jesus, como já foi orado, nós repreendemos todo espírito contrário. Espírito Santo, nós te damos ampla e total liberdade. Esse lugar é teu, esse momento é teu, e aqui estão reunidos os teus filhos e filhas. Toca-nos, Senhor, nessa noite. Papai, eu me humilho diante de ti e reconheço que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas a tua palavra que é viva e eficaz, rica e poderosa, capaz, Senhor, de penetrar, Senhor, onde as palavras humanas não penetram, capaz, Senhor, através do teu poder, Jesus, de tocar em feridas, Senhor, que o psicólogo, que o médico, que o psiquiatra não alcança e não pode tocar. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em tuas mãos, neste momento sagrado que é o momento da tua palavra, e te pedimos que nós possamos ter a nossa fé edificada, que todos nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua presença, regozijando, Senhor, pelo teu toque, curados, Senhor, aqueles que porventura estejam enfermos, Deus, aliviados aqueles que estejam cansados, porque a tua unção, ela quebra o jugo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, toca-nos nessa noite. Espírito Santo, nós te agradecemos em fé por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, como é bom quando nós vamos visitar uma casa e nós somos bem recebidos. Não é verdade? Como é bom quando você vai a uma outra cidade, ou aqui mesmo na sua cidade, na sua cidade de origem, você visita aquele familiar, aquele amigo, e você é tão bem recebido. Às vezes tem até um café na mesa, muito bem preparado. Muitas vezes você recebe uma cama onde você pode se hospedar. Como é bom ser bem recebido. Quando você é bem recebido num lugar, você sempre tem vontade de voltar novamente. Por outro lado, quando você é recebido em um lugar que não está bem arrumado, em um lugar que possa estar sujo, em um lugar onde você não é tratado como importante, dificilmente você vai voltar. Voltaria só se necessário fosse. Deus, ele tem falado, queridos, nas últimas semanas, e falo isso com muito temor, que para muitos de nós, o Espírito Santo é só um visitante. Para muitos de nós, que somos capacitados por Deus para sermos o templo do Espírito Santo, porque você sabe que o Espírito Santo ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Pastor, mas eu sinto o Espírito Santo sempre que eu venho a essa igreja. Querido, você sente o Espírito Santo e ele se manifesta nessa igreja porque você veio. A Bíblia diz, e eu citei na minha oração, que onde dois ou mais se reunirem em nome dele, ele se faz presente. Então você pode vir a qualquer momento aqui nesse lugar e você vai encontrar o Espírito Santo. E não é que ele more aqui, mas é que ele vem porque você está aqui. Agora, que tristeza, queridos, nós sabemos, e eu falo isso com muita convicção, tenho certeza que foi Deus que me falou isso durante as últimas semanas. É triste, nós sabemos que nós viemos até aqui, ou nós oramos na nossa casa, no nosso local de trabalho, no carro, enfim, vamos a um culto em uma congregação da nossa igreja ou em outra igreja, e somos tocados pelo Espírito Santo. Mas que triste saber que ele apenas nos visita. Que triste saber que ele se manifesta em nossa vida, mas que amanhã, ou terça-feira, ou quarta-feira, o visitante já foi embora, porque a minha casa está desorganizada. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Com ele cearei, e ele comigo. Isso fala sobre intimidade, foi falado aqui sobre abrir o nosso coração para o Senhor. Com outras palavras, mas foi isso que foi falado no livro do louvor. Sabe, queridos, o Espírito Santo ele está à disposição. E ele pode, simplesmente, ele não precisa que eu abra a porta da minha casa para entrar. João capítulo 20, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas com medo. E o Senhor entrou. Não precisou que ninguém tirasse os ferrolhos da porta, porque ele não, nada pode deter o poder dele. Agora, no seu coração, no meu coração, ele não entra sem ser convidado, porque ele é cavalheiro. Ele é um gênio, ele é educado. Sabe, Deus, ele me constrangeu nessa noite, a que eu e você possamos convidar ele não apenas a nos visitar, mas a morar em nossas vidas. E você vai entender, eu vou procurar ser breve, você vai entender que para que isso aconteça, para que ele deixe de ser apenas um visitante e passe a ter o meu corpo,
a minha alma, o meu espírito, o meu ser como moradia, como seu trono, como sua casa. Eu preciso fazer algumas coisas. E vou ser bem redundante, eu preciso arrumar a casa. Sabe, outro dia eu estava numa congregação nossa, e eu vi que o pastor falou: essa semana eu vou visitar vocês e tudo. E aí no final do culto algumas irmãs falaram assim: pastor, mas avisa no dia o horário. Pastor, vai, porque eu quero arrumar minha casa. Na verdade a pessoa ela quis dizer que ela queria preparar um café, um cavaquinho, uma liga maluca. Mas ela disse: me avisa que eu quero organizar minha casa, porque o pastor vai me visitar. Sabe, queridos, que o Espírito Santo não é diferente. Ele até pode te visitar como você está, por causa da misericórdia dele. Mas para que ele permaneça na sua vida e na minha vida, nós precisamos arrumar a casa. E não vou falar da sua vida, vou falar da minha. Como nós precisamos arrumar a casa. Apocalipse, ou melhor, Gênesis capítulo 8, versículo 9. Depois do dilúvio, Noé estava na arca, abriu ali um compartimento, e ele precisava saber se existia já a possibilidade de descer. Ele queria saber como estavam as águas. A Bíblia fala que ele pegou um pombo, na verdade uma pomba, e soltou. E aquela pomba voou, e a Bíblia diz que ela voltou, porque ela não encontrou lugar para pousar os pés. Porque segundo a Bíblia, as águas ainda cobriam a superfície da terra. Sabe, Deus ele me levou para esse texto. E ele disse: Cristiano, sabe por que o meu Espírito Santo ele não tem morado em muitos corações? Porque existe águas, só que não de H2O, mas existe uma multidão de pecados que nós ainda não pedimos perdão, ou até muitas vezes pedimos perdão, mas nós não abandonamos aqueles pecados. São pecados de estimação, onde nós, como o carro, eu deixo o meu carro ali, quando eu quiser sair eu vou lá e pego o meu carro, e assim muitas vezes nós fazemos com o pecado. Esse texto que eu li, 2 Reis capítulo 4, fala de uma mulher hospitaleira. O texto já que eu li, no versículo 8, diz que o profeta Eliseu, ele passou por Sunem, e ali havia uma mulher rica na minha versão, importante em outra versão, próspera em outra versão, e essa mulher, a Bíblia diz, constrangeu Eliseu a comer pão na casa dela. E a Bíblia diz no versículo 8 ainda, que todas as vezes que Eliseu passava por lá, ele entrava para comer. Era uma mulher hospitaleira. E sabe algo que me chama a atenção aqui? Havia pão na casa dela. Eu quero perguntar para você: há pão na sua casa? Pastor, tem uma padaria lá perto, eu compro no supermercado. Não é desse pão que eu estou falando. João capítulo 6, versículo 35. Jesus disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. João também, capítulo 6, versículo 51, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Além do pão que você compra na padaria, ou aquele bolo maravilhoso que você faz, e pode me convidar, que eu gosto de todo tipo de bolo. Só não como bolo de cebola. O resto você pode me convidar, que eu como. Sabe, esse bolo, ele pode ser maravilhoso, mas muitas vezes o pão que as pessoas precisam quando visitam a sua casa é o pão vivo que desceu do céu. Nesta casa havia o pão. E é isso que Deus ele nos constrange a fazer. Sermos hospitaleiros. Temos o pão lá da padaria, ou o nosso que é melhor, mas tem também o pão vivo que desceu do céu. E ontem no casamento aqui, enquanto falavam para as testemunhas, nós falamos, eu disse a eles: vocês estão entendendo por que vocês foram convidados? Porque os noivos, eles viram em vocês algo que eles se espelham. E eu disse: vocês estão assumindo também um compromisso diante de Deus. E vocês não podem dar aquilo que vocês não têm. Foi exatamente isso que eu falei ontem, sempre falo em casamento. Você não pode ensinar para os seus filhos aquilo que você não faz. Se você não é uma pessoa educada, você não vai conseguir. A não ser que Deus ele mude você, Ele quer mudar. Porque essa história de não, esse é o meu jeito, esse não é mais o seu jeito. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você era mais grosso que suco de manga, você não é mais. Deus ele quer transformar a sua vida. E essa é a questão de o meu temperamento. Eu sou assim, você não precisa ser assim. Você pode ser transformado hoje pelo Senhor Jesus. Sabe, queridos, mas nós temos que ter e ser exemplos. Temos que ter o pão vivo e temos que ser exemplo. Tem algo que me chama a atenção nesse texto, no versículo 9. Essa mulher sunamita disse, a Bíblia diz, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Como as pessoas têm me visto, queridos? Como as pessoas têm te visto? O que você tem postado no seu Facebook diz muito a respeito de você. As empresas hoje, os recursos humanos,
profissionais de recursos humanos estão olhando no Facebook. Já tem fichas de emprego que perguntam: tem Facebook? Tem. Qual o nome? Há 2 semanas atrás, uma pessoa perdeu uma causa na justiça em outro estado, porque ela tinha curtido. Era uma pessoa que trabalhava numa concessionária da BMW, e alguém falou mal da BMW, ela foi lá e curtiu. Ela só curtiu, ela não compartilhou, ela não escreveu nada, ela curtiu. E aí ela foi demitida por isso, botou um processo e perdeu o processo. Porque a concessionária provou que quando ela curtiu aquele comentário, ela estava concordando. E aquele comentário denegria a imagem da marca que eles representavam, a marca de vida. Sabe como que as pessoas têm me visto? Porque essa mulher, ela percebeu em Eliseu que ele era um santo homem de Deus. E no versículo 10, ela já propôs ao seu marido: olha, vamos fazer um quarto para ele. Eu não quero mais que ele apenas nos visite. Sabe, não é só porque ele tem palavras bonitas, e com certeza a Bíblia não dá muitos detalhes nesse texto aqui, mas a Bíblia fala, registra 14 milagres de Eliseu, um depois de morto. Quando o homem morto tocou nos seus ossos, ele foi ressuscitado. Ele pediu unção dobrada, a Bíblia registra 7 pecados de Elias e registra 14 pecados de Eliseu. Eu tenho certeza que fez muito mais. Então eu fico imaginando esse casal ouvindo a Eliseu. Talvez é como você, eu digo pela fé. Talvez quando você vai visitar alguém, você começa a falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Talvez quando você viaja, você senta no ônibus ou no avião do lado de uma pessoa e você começa a compartilhar com ela. Claro, com sabedoria, porque tem crente que é chato mesmo. Não tem sabedoria para falar, que nós precisamos ter. Precisamos saber o que falar e como falar também. Amém, queridos? Você sabe o que eu estou dizendo. Sabe, queridos, eu creio que você é assim. Se você não é assim, eu estou profetizando. Você vai ser em nome de Jesus. Nem que você aceite Jesus. Sabe, tem gente, eu acho muito engraçado. Tem gente que sempre quando tem apelo vem aceitar Jesus. Tem gente que aceitou Jesus umas 10 vezes. E às vezes até motivos de risos por outros. Mas eu me alegro quando vejo isso. Você pode me chamar de maluco, mas eu me alegro quando vejo isso. Porque a pessoa está tomando a decisão muitas vezes, e eu todos os dias, todas as manhãs, eu preciso tomar a decisão de seguir a Jesus, porque não é fácil segui-lo. O evangelho light, água com açúcar, guloseima que se prega por aí, esse é fácil. Não tem renúncia. Só tem o vinde a mim, não tem o vinde após mim, não tem o ide. Esse é o evangelho fácil, mas o evangelho verdadeiro está na Bíblia. Aquele que diz que você vai ter aflições, mas que você deve ter bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. Então você, como ele disse, pode fazer coisas maiores do que ele fez. O seu DNA foi preparado por Deus, queridos. Aleluia. Os cientistas gastaram não sei quantos bilhões de dólares, não lembro agora, eu sou muito ruim para número, alguns bilhões de dólares para provar que o DNA do homem, o DNA humano, ele já está preparado desde o nascimento para viver 120 anos. Isso já foi provado cientificamente, foi publicado em algumas revistas aí. O DNA humano, ele é capaz de sobreviver 120 anos, como diz a Bíblia. Eles gastaram tanto dinheiro, era só comprar uma Bíblia, tem livrarias aqui na cidade, comprar uma Bíblia, R$10 já ia descobrir isso. Mas a minha agora tem, nós temos um embasamento, investiu no reino, sem saber. Mas sabe, queridos, nós precisamos ter entranhado até nos nossos ossos, como a unção estava sobre Eliseu. Nós precisamos que as pessoas olhem para mim e para você e digam que nós somos cristãos, não pela nossa roupa, não porque eu ando com uma Bíblia debaixo do braço, porque eu não fico o dia inteiro com a Bíblia debaixo do braço. A do celular está ali, mas essa daqui fica em casa. Preciso trabalhar, vou no mercado. Mas as pessoas, mesmo quando eu não estou com a Bíblia, quando eu não estou de terno, precisam saber que eu sou um cristão. Elas precisam olhar para a minha vida e dizer: esse é um santo homem de Deus. Tem defeitos como todos, mas é um santo homem de Deus porque vive aquilo que prega, e prega aquilo que vive. Aquilo que não consegue fazer, está tentando fazer. Está caindo, está se levantando, como meu filho faz sempre. Ele cai sentado e se levanta. Antes ele chorava, agora já se levanta sozinho. E se eu não der atenção, ele nem chora mais. Sabe, é isso que Deus ele precisa, porque essa mulher, ela notou algo diferente nisso. Como as pessoas têm visto a minha você. Versículo 10, ela fez essa proposta. E no versículo 11, construir essa casa tudo certinho. No versículo 11, a Bíblia fala que quando Eliseu chegou, ele foi dormir naquele quarto que havia sido preparado para ele.
Por que eu falo, queridos, que nós precisamos fazer uma mudança na nossa vida? Porque essa mulher, ela não simplesmente construiu um quarto de qualquer maneira, não. Ela colocou ali uma cama, porque ela pensou, o profeta vai vir aqui e ele precisa descansar. Ela colocou uma cadeira, colocou uma mesa, colocou uma lâmpada ali, um lampião. Porque ela entendia, ele vai precisar de uma cadeira para sentar, ele vai precisar de uma mesa para escrever uma carta. Sabe, ele vai precisar de uma estrutura para que ele se sinta bem aquecido aqui, para que ele se sinta bem recebido, para que seja um lugar aconchegante a ele, a presença dele, para que seja um lugar confortável. Ela pensou em todos os detalhes. E queridos, como nós pecamos nos pequenos detalhes da nossa vida com Deus. Você não tropeça num tronco de árvore, você tropeça em pequenos galhos, aqueles que você não dá atenção, aqueles que estão distantes dos seus olhos. E infelizmente Deus, ele tem sido um visitante, porque nós não estamos dispostos a arrumar a nossa casa. Pastor, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ser mais crente simplesmente? Quais são os benefícios de ter Jesus não apenas como um visitante, mas morando no meu coração, morando na minha vida? Primeiro benefício, queridos, que essa mulher obteve, ela tinha um sonho que estava morto, e já explico por quê. É comum às vezes, quando você pergunta para uma pessoa, daí irmão, como é que está? Adorador, como é que está? Estou na bênção, está tudo tranquilo. E às vezes não está, você está passando por uma luta, mas tem tanta fé que diz, não, estou profetizando coisas boas. Sabe, eu tenho certeza que existem coisas que nós já nem oramos mais. Nós já fizemos alguns propósitos, nós já oramos e nós nem mais acreditamos que elas vão acontecer. São sonhos que estão mortos no nosso coração. Essa mulher tinha um, ela queria ser mãe. Só que ela não tinha filhos, o esposo já estava com idade avançada, segundo Geazi, citado aqui na Bíblia. Então essa mulher, ela tinha esse sonho. E quando o profeta chamou ela e disse, olha mulher, você está servindo a gente com muita abnegação, você está abdicando de muitas coisas para nos servir, eu preciso retribuir isso. O que eu posso fazer por você? Você quer que eu fale com o rei? Porque quando o profeta falava, avisava que queria falar com o rei, ele ia abrir as portas. O profeta era a voz de Deus naquele lugar. Você quer que eu fale com o rei a teu respeito? Você quer que eu fale com o capitão do exército? Está sendo roubado, está sendo atacado? Quer proteção do governo? Posso fazer alguma coisa? Ela disse, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou na minha terra, eu estou na minha casa, eu estou no meio do meu povo, não preciso de nada. E aquela mulher saiu e aquilo ficou no coração de Eliseu. O Espírito Santo, Deus, ele estava ali já constrangendo Eliseu. E aí quando ele conversou com Geazi, Geazi disse, olha Eliseu, ela não tem filhos. E o seu esposo, eu já vi, está com idade avançada, talvez não possa mais gerar filhos. E aí o profeta chamou aquela mulher. E ele disse, no versículo 16, disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás o filho. Ela respondeu, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quando aquela mulher chegou na presença do profeta, e ele disse, olha, você vai ter um filho, daqui a um ano você vai estar com um filho nos braços. Aquele sonho que estava morto, ele veio à tona. Eu tenho certeza que essa mulher achou. Tenho certeza disso. A Bíblia diz que ela disse, olha, por favor, não, homem de Deus, não mintas para mim. Não mintas a tua serva. Talvez ela estava querendo dizer, olha, isso é impossível. Isso não vai mais acontecer, não me iluda. Eu tenho cuidado de você, eu tenho zelado por você, mas não me iluda. E queridos, quantas pessoas estão assim, existem sonhos que estão mortos no seu coração. E às vezes é um sonho vivo, né? O esposo que está ali do lado não muda. Mas tenha fé. Se Deus ressuscitou a Lázaro, Ele pode mudar o caráter e o coração do teu marido. Amém? Faça a sua parte. Vença, ganhe a Ele pelo testemunho, como Paulo ensinou. Não com palavras. Porque palavras muitas vezes nós não escutamos muito. Mas a atitude, os nossos olhos leem. E sabe, queridos, o profeta ele disse, olha, você vai ter esse filho. Na verdade, o versículo 17 diz o seguinte, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disse. E queridos, talvez essa mulher, quando ela teve aquele filho, ela se alegrou, ela foi honrada na sua cidade. Só que depois de um tempo, o menino cresceu, e a Bíblia fala no versículo 20, que o menino estava com o pai, versículo 19 já começa a falar, desde o 18 já fala, que o menino tinha crescido, e um dia ele saiu com o pai, e ele sentiu uma dor na cabeça, ele disse, ai minha cabeça.
e caiu. E aí levaram o menino para sua mãe, ele ficou até o meio-dia no colo dela e depois ele morreu. Eu fico imaginando o que passou no coração dessa mulher. Sabe, às vezes nós escutamos as pessoas falarem: ah, pastor, quanto mais eu busco, mais as coisas ficam difíceis. Antigamente se fala, mais assombração me aparece. Então tem pessoas que a vida delas, parece que quanto mais elas buscam a Deus, elas dizem que, olha, algumas coisas começam a desandar. E talvez isso passou no coração dessa mulher. Talvez naquele momento ela tenha falado: mas por que isso me aconteceu? Por que Deus me deu para agora me tirar? E quantas pessoas em momentos de perda passaram por isso? Agora, quando nós construímos na nossa vida uma habitação para Deus, nós temos intimidade, nós temos liberdade para buscar auxílio no momento da prova, da tribulação. Essa mulher, se ela não tivesse intimidade com esse profeta, se ela não tivesse sido ministrada, impactada pelo testemunho deste homem de Deus, ela talvez apenas enterrasse o seu filho e se transformasse em uma mulher entristecida, uma mulher talvez vingativa, uma mulher talvez amarga do resto de sua vida. Mas porque ela tinha preparado uma habitação e trazendo para a nossa vida. Se eu e você prepararmos essa habitação, nós vamos ter essa liberdade diante de Deus. Ela foi para o marido, tinha tanta fé que nem falou nada para o marido. Mulheres, não usem isso para esconder coisa do marido. Nesse caso é que ela não falou. Pegou uma jumentinha e foi até o profeta. Antes ela pegou o menino e depositou, colocou ele deitado na cama do profeta. Ela estava desesperada. E a Bíblia fala que o profeta enviou Geazi, nada aconteceu, mas depois ele foi, o menino foi ressuscitado, está no versículo 36. Então, o primeiro benefício, um sonho que havia sido morto, que já estava morto, ele renasceu. O primeiro benefício foi um sonho transformado em vida, de realidade. O segundo benefício, o menino foi ressuscitado. Não é porque você está com Deus que você não vai passar por provas, mas quando você está com Deus, mesmo que você chegue no pior da situação, sempre há uma resposta à vida do céu. Quando você constrói um lugar de habitação na sua vida e na sua família. Terceiro benefício, 2 Reis capítulo 8, abra comigo, rapidinho. 2 Reis capítulo 8, fala sobre o livramento de Deus. Então, quando você tem intimidade com Deus, quando você faz da sua vida uma habitação a Ele, Ele te livra, Ele te mostra, Ele te abençoa antes que a crise venha. Se a crise vier, Ele te ajuda a vencer, ou pelo menos a aprender com ela. Agora, quando você está com intimidade com Ele, Ele faz o que Ele fez com essa mulher em 2 Reis capítulo 8. Versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as coisas, as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava Geazi ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra. O capítulo 8 começa falando sobre livramento do Senhor. Porque essa mulher construiu uma habitação para Eliseu. Ele avisou a ela, ele se lembrou dela. Ele talvez pensou: olha, eu não posso permitir que essa família passe por crise. Eles têm cuidado de mim, então eu vou avisá-los. Eu vou alertá-los sobre esses anos, 7 anos de fome que vai passar por aqui. A Bíblia fala que o profeta Eliseu ali aqui, ele falou com aquela mulher obedeceu. Então, além de ser hospitaleira, além de ser uma mulher abnegada, além de ser uma mulher que buscava servir ao Senhor, ela também tinha fé. Ela ouviu aquele conselho, aquele livramento do Senhor, e ela saiu, foi para a terra dos filisteus por 7 anos. E a Bíblia fala que depois de 7 anos ela voltou.
A Bíblia não dá muitos detalhes, mas o versículo 3 fala que ela foi pedir ajuda ao rei para ter de volta a sua casa e suas terras. Então, naqueles 7 anos, aquela mulher perdeu aquela casa, perdeu as suas terras, ela perdeu o que tinha. Então, ela foi na presença do rei. E, queridos, não existe coincidência para o cristão, existe cristocidência, ou jesuicidência, como alguns falam. Sabe, quando essa mulher chegou na presença do rei, não por coincidência, mas por um milagre divino, por provisão divina, Geazi estava conversando com o rei. Sabe, o rei ele era igual eu e você, ele gostava de ouvir testemunhos. E o rei um dia ele chamou Geazi e disse, no versículo 4 diz isso, o rei conversando com Geazi, ele disse, olha, me conta, quais são esses milagres que Eliseu ele tem feito? E Geazi começou a contar, e de repente ele começou a contar que uma mulher tinha preparado uma habitação para eles. E aí ela não podia ter filho. E aí, ó rei, imagine Geazi contando. E aí, ó rei, ela teve esse filho. E aí o filho morreu, rei. Só que Deus ressuscitou esse filho. Enquanto Geazi estava contando, ele apontou o dedo, talvez, e disse, ó rei, aquela é a mulher. Aquela mulher que entrou ali, rei, agora. E a Bíblia fala que o rei chamou aquela mulher. No versículo 6 de 2 Reis, capítulo 8, fala que o rei interrogou aquela mulher e ela contou tudo. Então o rei chamou um oficial e disse, olha, você vai restituir tudo que essa mulher tinha. Então, além do livramento, quando você constrói na sua vida, quando você faz da sua vida um altar ao Senhor, Ele não apenas te livra do mal, mas Ele também restitui aquilo que você muitas vezes perdeu. E a restituição de Deus, ela é completa. Quando Deus ele escolhe estender a sua mão sobre a sua vida e trazer a restituição, Ele não apenas te dá aquilo que você perdeu, mas Ele te dá aquilo que você deixou de ganhar também. Porque a ordem do rei foi o seguinte, olha, oficial, você vai restituir tudo. A casa, as terras, tudo que essa mulher perdeu. E mais ainda, todas as rendas do campo, desde o dia que ela deixou a terra até hoje. Aqueles 7 anos que aquela mulher fugiu da fome. Tudo aquilo que a terra dela, porventura, tivesse produzido, o rei mandou restituir. Porque ela um dia havia escolhido construir na casa dela um lugar aconchegante para o nome de Deus. E se eu e você, queridos, escolhermos fazer da nossa vida um altar ao Senhor, grandes coisas Ele fará por nós. Aleluia, glória a Deus. Lázaro foi ressuscitado. João capítulo 11 fala. Jesus, sempre que ele ia naquela região, ele visitava Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia fala que Maria havia ungido os pés do Senhor com bálsamo. E por causa dessa intimidade, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. O pastor Deus, ele tinha um plano maior, claro que tinha. A Bíblia fala que muitos homens, os fariseus, os religiosos da época, eles planejavam matar também a Lázaro. Por quê? Porque sempre que as pessoas viam a Lázaro, elas acreditavam em Deus através da vida dele. Eu fico imaginando assim, quando Jesus estava lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, de repente chegava alguém, via Jesus e ouvia Jesus e cumprimentava Jesus e abraçava ele. E de repente via Lázaro e dizia, Jesus, só um minutinho, Lázaro, me conta, que negócio foi esse? E a Bíblia fala que muitos criam em Deus por causa do testemunho do Senhor. E é isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Só que, queridos, aí você não podemos comprar isso. Atos capítulo 8, versículo 18, fala de um homem chamado Simão, que era um mágico, fazia coisas, obras de magia negra, e as pessoas seguiam aquele mágico, e ele era importante naquela cidade. E aí, de repente, ele foi evangelizado por Filipe, e ele começou a seguir a Filipe, e a Bíblia fala que ele se maravilhava, porque os discípulos curavam pessoas pelo poder de Deus. E a Bíblia fala que os outros apóstolos se juntaram a Filipe, e eles começaram a impor a mão sobre as pessoas, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E esse homem, ele disse, olha, está aqui o meu dinheiro, eu quero comprar esse poder, eu quero também ter essa autoridade, para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas, e elas recebam esse poder. E ele foi duramente criticado, porque os apóstolos falaram, isso não está à venda, isso necessita de dedicação. Sabe, queridos, construir uma casa para o Senhor não é fácil. Não é nada fácil. Na parábola dos 2 alicerces, quando Jesus ele fala que uma casa foi edificada, os 2 fundamentos, quando Jesus fala que uma casa foi edificada sobre areia, e veio a tempestade, logo levou aquela casa.
E a outra foi edificada sobre a rocha, e ela resistiu à tempestade. Eu não entendo nada de construção, mas os homens aqui da igreja que entendem, estão reformando a casa do TG, entendem melhor do que eu de construção. Mas uma coisa mesmo sem nenhum conhecimento de engenharia, ou de arquitetura, ou de geologia. Eu sei que construir sobre areia é mais fácil. Eu já capinei bastante quando era pequeno. Meu avô me ensinou a capinar. E quando a terra era macia, era tão fácil de capinar. Agora, quando era uma terra dura, quando você tinha que tirar aquelas manchumas com a mão, fazer galos na mão, era mais difícil. Então, queridos, muitas pessoas têm edificado a sua casa sobre areia. Que é aquela vida cristã light, que vir na igreja é como ir no shopping. Eu vou no shopping, eu pago, eu desfruto de um ambiente bonito, eu encontro os amigos, eu como alguma coisa e está tranquilo, paguei, desfrutei e vou embora. Sabe, muitas vezes a igreja tem sido assim para nós. Ou uma academia onde eu acordo cedo, ou vou à noite, depois de um dia cansativo, e eu vou lá e eu me esforço, e tem um personal trainer que vai me dizer, que vai me examinar, que vai me medir, vai dizer, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali, esse é o exercício que você precisa. Sabe, muitas vezes a igreja é uma academia, e Jesus ou o Espírito Santo é o nosso personal trainer. Ele vai dizer, você precisa melhorar com o esposo, então faz isso, faz aquilo. Só que a igreja não é uma academia, a igreja não é um shopping, a igreja não é um supermercado. Muitos têm vendido como um supermercado, onde aqui está a prateleira, as gôndolas, e você pode escolher o que você quiser. Exija os seus direitos, você é filho de Deus, herdeiro. Isso é verdade. Mas o fato de ser herdeiro não te dá direito de ter tudo o que você quer, mas sim aquilo que você precisa. Deus, em muitas vezes, Ele até te dá algo que você não precisa. Dá alguma coisa que você quer. Porque Ele pensa o seguinte, olha, o Cristiano, ele está me pedindo isso, ele não precisa, mas eu vou dar. Porque eu sei que fulano precisa, então o Cristiano ele vai compartilhar. É por isso que você tem mais de um carro, por isso que você tem mais de uma casa. Ou você acha que você tem uma casa na praia ou no campo, para quê? Só para você desfrutar com a sua família? Não, você tem todo o direito de desfrutá-la. Mas é também para você fazer um estudo bíblico. É também para no verão você convidar alguém para ir lá e dar um estudo. Sabe, no Rincão nós temos muitas famílias no verão. E eu te pergunto, tá? Quantas vezes você abriu a sua casa para fazer um estudo bíblico durante o verão? Ai, aleluia! Não, pastor, mas olha, verão eu quero me desestressar, eu quero me desligar de tudo. Imagina, queridos, você passar o verão inteiro, uma vez por semana, alguém vir na sua casa fazer um estudo bíblico, fazer um culto. Já pensou? Você reunir a sua família, a sogra, os tios, os primos, porque a casa da praia enche. E você fala, tudo bem, vocês podem vir, mas terça-feira à noite vai ter um estudo bíblico aqui. E vocês são convidados, eu vou fazer às 8 da noite porque ninguém vai para o mar. Sabe, é isso que nós precisamos para construir, na verdade é um pouco mais do que isso. Estou sendo muito tranquilo também, light com vocês hoje aqui. Nós precisamos fazer um pouquinho mais. Mas isso é construir uma casa sobre a rocha. É abrir mão de coisas que você poderia ter. Tudo é lícito, mas nem tudo é bom. É deixar de ir a lugares que você não deve ir. Você pode, mas não deve. Deixa eu confessar um pecado. Eu estava em novembro, uma viagem para o Chile com um argentino amigo meu que trabalha comigo. E aí a gente viajou 800 quilômetros de carro, estava cansado, estava no deserto da cama. E quando eu cheguei numa cidade, estava sem combustível. O carro estava... já não tinha mais computador de bordo, já não tinha mais nada. Já estava zerado o combustível. E eu vi que tinha um posto, e aí estava em obra a rodovia, eu tinha que dar uma volta de uns 2 quilômetros mais ou menos. E aí eu dei aquela volta, e aí o meu guia, que era argentino, ele acabou errando também, e eu entrei numa rua que não era para entrar, e tive que voltar e fazer o retorno de novo. O que você acha que eu fiz? Tinha um lugar que estava escrito assim, proibido entrar na esquerda, mas dava direto na frente do poço. E eu só faltei dizer, glória a Deus, Deus preparou um caminho mais curto. E eu entrei. Graças a Deus não fui multado. Eu entrei. E o argentino, ele é bem católico, Martin. De vez em quando ele vem aqui, bem católico, bem praticante assim. Ele disse, não, Cristiano, não entra. Não pode. Eu disse, claro que pode. Não deve, mas pode. Aí eu entrei, abasteci o carro. Enfim, estou confessando um pecado, já pedi perdão a Deus. Isso que eu estou confessando.
Mas sabe, queridos, na nossa vida também é assim, tem coisas que eu posso fazer, mas eu não devo. Porque eu estou construindo uma casa para Ele. Sabe, às vezes as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, o Cristiano, me perdoa a palavra, é um otário. Ele vai tanto à igreja. Ele não toma isso, não toma aquilo, não bebe aquilo, não faz aquilo outro. Ele não aproveita a vida, entre aspas. Sabe, muitas vezes as pessoas podem achar isso da gente. Só que eu posso entrar naquele lugar, mas eu não devo, porque eu estou construindo uma casa. E sabe, eu fico imaginando quantas famílias não precisavam que Eliseu passasse pela sua casa. Quantos casais destruídos naquela época, porque não é só hoje. No meio da igreja há casais que precisam de Jesus. Que entram aqui de mãos dadas e quando saem, é discussão. E a mão em casa é quase para pegar uma panela e bater. Sabe, naquela época também tinha. E quantas famílias? Talvez uma vizinha estivesse doente. Talvez uma vizinha estivesse precisando do toque do Senhor. Mas aquela convidou ele para entrar. E talvez, queridos, você tenha batido muitas portas. Talvez você tenha feito muitas coisas. Hoje eu estava intercedendo na hora do jogo da Argentina. Eu estava torcendo para a Argentina, por causa desse meu amigo. Mas eu estava intercedendo por uma coisa. Eu não queria que a Alemanha ganhasse nos primeiros 20 minutos. Porque hoje, por acaso, eu li a TV e estava passando, hoje ou ontem, não lembro, um pai de santo, pai de demônio, sei lá o que foi, que ele preveu 7-1 do Brasil. E ficou famoso porque preveu que o Brasil perderia de 7-1. Algumas semanas, alguns meses, não lembro agora. E aí esse homem estava na TV, dando entrevista, e respondia sobre o ex-presidente do Supremo, respondia sobre a eleição, respondia sobre muitas coisas. E quando perguntaram para ele sobre o placar do jogo de hoje, ele disse, olha, os primeiros 16 minutos, a Argentina vai estar fechada. E só vai atacar no contra-ataque. Eu nem preciso entender futebol para saber disso. A Argentina tem uma ótima defesa. Claro que só ia atacar no contra-ataque. Mas ele falou, 16 minutos, vocês podem me chamar depois. Nos primeiros 16 minutos, a Alemanha não vai conseguir fazer nenhum gol. Mas depois de 16 minutos começa o massacre, diz ele. Queridos, até os 20 minutos. Eu estava desesperado. Deus, não permita. Confesso a vocês, não permita. Eu não quero ver aquele homem na TV de novo. Eu não quero ver o diabo sendo glorificado. Eu não queria ver isso. E eu estava torcendo duplamente para a Argentina. Primeiro, para aquele homem não ser honrado. Segundo, porque o meu amigo é argentino. Infelizmente, vocês sabem o placar do jogo. A Alemanha ganhou nos últimos minutos da prorrogação. Só que eu glorifiquei ao Senhor, que foi uma vitória de 1-0. Não foi no tempo normal, como ele falou. E aquele homem e aquele ser que ele segue foi envergonhado. Porque o nosso Deus é bom. Só que, queridos, eu e você precisamos assumir um compromisso diante de Deus e hoje. Eu não vou descansar se você não assumir esse compromisso diante de Deus hoje. De não apenas ser um lugar de visitação. De não apenas ser uma passarela. Sabe, queridos, na Casa Cor, eu já fui algumas, eu gosto, às vezes vou. E na Casa Cor você vai passando pelos ambientes. E o primeiro ambiente sempre é muito bonito, e o último ambiente, ele é muito honrado. O arquiteto que recebe o direito de decorar o último ambiente, ele é bom. Porque todo mundo vai ter que sair por ali. Os ambientes do meio têm às vezes entradas e saídas. Então você pode passar por dentro da Casa Cor e deixar de visitar alguns ambientes. Mas a saída é uma só. E aquele local ele é decorado, fica durante aqueles dias ali, depois tudo é desmontado. Algumas coisas são vendidas a um preço mais barato e tudo é desmontado. E, queridos, infelizmente a nossa vida muitas vezes é assim, me perdoa a comparação. Estou comparando com algo muito bonito. Isso é um pãozinho de comida para você. Estou comparando a minha vida religiosa com a Casa Cor. Onde eu preparo no dia de culto, onde eu boto um terno quando eu vou pregar e eu sei que o pastor Cléber vai estar no culto. Senão ele pega no meu pé, que eu não estou terno. Sabe, eu me preparo para vir na igreja. Eu boto uma roupa bonita. Eu venho, eu oro. Eu digo assim, eu aplaudo quando as pessoas aplaudem. Eu levanto as minhas mãos. Quando a música diz, levanta as minhas mãos. Só que quando eu saio por aquela porta, tchau Espírito Santo. Tchau Jesus. Até o próximo culto. Sabe que eu esteja falando alguma bobagem. E a sua vida não seja assim. Eu queria muito estar errado sobre a vida de todos.
mas eu temo que nem sobre a minha vida eu estou errando. Eu estou falando para a casa do Senhor nessa noite. Eu não estou falando para membros de uma igreja. Eu estou falando para pessoas que, quando aceitaram o Senhor Jesus, disseram: Deus, a partir de hoje eu sou tua casa. Você mora em mim agora. Eu não quero mais apenas te sentir, Espírito Santo. Você é meu, não apenas hóspede, você mora comigo agora. É isso que Deus quer. Se você nessa noite está decidido ou decidida a construir um lugar de habitação a Ele, eu quero te convidar, venha correndo aqui na frente. Se você está decidido nessa noite a construir na sua vida um altar de adoração a Ele, talvez você até já o conheça há tempos, talvez você, como eu, cresceu na igreja, mas você tenha entendido, e a igreja, por favor, de olhos fechados, você tenha entendido que Ele tem apenas te visitado, mas você quer que Ele more contigo. Corra aqui na frente. Papai, em nome de Jesus, eu coloco na tua presença, Senhor, essas pessoas que aqui estão. Coloco também na tua presença aqueles que estão nos seus lugares. Deus, eu não aceito que o Senhor seja apenas um hóspede por um dia ou dois na semana na vida desses homens e mulheres. Eu não aceito isso, porque talvez essa seja a causa, Senhor, de que muitas dessas pessoas têm esperado por tanto tempo o milagre do Senhor. Porque não tem sido casa, não tem sido templo, não tem sido habitação, tem servido ao Senhor, meu Pai, apenas como um lugar de visitação, de visita. Mas o Senhor não quer ser um visitante. O Senhor Jesus, Ele disse: eu deixo-vos o Consolador. E o Senhor disse: o outro, ou seja, um da mesma espécie, um com o mesmo poder, um com a mesma natureza, com características distintas, mas com a mesma natureza. E hoje o Senhor não apenas caminha do nosso lado, ou da nossa frente. Para isso existem os anjos. Hoje o Senhor fica. Espírito Santo, toca-os agora, Senhor. Deus, que todo aquele, toda aquela, Senhor, que saiu do seu lugar, ou que está no seu lugar, e que tem aberto o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, receba, Senhor, a tua presença. Que toda ferida, Senhor, seja arrancada do coração. Eu, em nome de Jesus, declaro a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Eu, em nome de Jesus, declaro a bênção do Senhor sobre cada casa aqui representada. E que o ano de 2014 termine como um ano ímpar, um ano sem igual, um ano diferente, um ano, Senhor, de colheita, um ano de livramento, um ano de restituição, um ano, Senhor, onde eles possam ter sonhos que estavam mortos, ressuscitados, recriados. Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Você que nunca fez uma oração de entrega, você que nunca entregou a sua vida totalmente a Jesus, dizendo: Jesus, a partir de hoje, eu não quero apenas ser um membro de uma igreja, um frequentador de uma igreja, mas eu quero ser teu filho. Se você que já bateu em muitas portas, mas que nessa noite está abrindo a porta do seu coração, levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, só quero abençoar a sua vida, só quero declarar a bênção do Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida. Eu te recebo, Jesus, o meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Espírito Santo, me ajuda a caminhar de forma a te obedecer. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda. Espírito Santo, vem viver em mim, enche-me com o seu poder, porque nesta noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Papai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus. Papai, leva-nos em segurança para os seus lares. Dá, Senhor, uma semana abençoada.
eles e elas possam ter a certeza que o Senhor é Deus. Abençoa o Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de